Bem-vindos ao meu canal Yet de Bahá'í. Hoje é dia 25 de julho de 2023, são 23 horas 43 minutos na Alemanha. Eu estive conversando com um amigo meu e ele disse: gostei do seu vídeo, colocou o dedo na ferida de alguns. É legal quando você comenta em cima de alguma parte de filme. Se você precisar, eu te explico sobre aquela parte mágica da tecnologia dos códigos virarem fotos que não tem sentido nenhum. Mas ninguém questiona no mundo da programação. E eu disse, explica agora. Fico feliz que gostou. Quase 1 hora de vídeo. Você entendeu o que eu quis dizer da abertura? E ele disse, basicamente, eu lembrei porque me ensinavam sobre Deus. Que ele é onipresente, onipotente, etc. Esses seres que nos observam estão em todo lugar ao mesmo tempo, conseguem ver através de nós e através de coisas, e influenciar nossas vidas. Achei bem interessante. Tem um personagem que fizeram da Marvel que só observa também. Deixa eu ver aqui. Eu disse sim, e também essa onipresença e onipotência era nossa também. Tiraram da gente para nos inferiorizar num corpo, prisão física, e ficaram de superior se divertindo. E ele me respondeu, verdade, éramos muito superiores ao que somos. E eu também me lembrei de pequenas coisas e acidentes que me aconteciam do nada. Podem ter sido eles. E eu disse, eu sempre tive momentos de que eu sinto que posso fazer coisas e não consigo. Acho que já comentei em vídeos com vocês. Eu tinha momentos que eu sabia que podia fazer coisas flutuarem, eu podia levitar, eu podia me expandir, eu podia voar, fazer qualquer coisa e mandar pensamento para outras pessoas e eu não conseguia, quer dizer. Por que eu sentia isso, mesmo que eu não conseguia? Talvez alguns resquícios que ficou do poder que a gente tinha. E eu disse, sim, bater o dedão no pé da quina da mesa é uma coisa estúpida. E eles nos dizem que tudo que passamos aqui é para crescermos e evoluirmos. Agora, o que essas experiências podem nos dar de crescimento, que seja da manipulação espiritual ou pessoal, que podemos ganhar com esse tipo de experiência aqui? Vídeos antigos eu já comentava sobre isso. O que a gente aprende como ser humanos é quando vamos cortar alguma coisa e cortamos o dedo. A gente aprende que a faca vai cortar nossos dedos se não tomarmos cuidado. Mas nada. Isso não nos engrandece como seres. Aliás, até coisas mais pesadas não nos tornam seres humanos melhores. Quando acontece alguma coisa e você for aprisionado. Exemplo, um pai roubou uma maçã porque o filho está com fome, aí ele vai preso. Vocês acham que esse pai vai aprender alguma coisa que engrandeça ele como ser humano? Não. Ele vai aprender que dentro do sistema é tudo tão cruel, ele não podia nem mesmo fazer algo de errado num momento muito difícil, que era alimentar seu filho. Mas, assim, como ser humano, isso aí não vai dar a ele nada, absolutamente nada. Primeiro, o fato dele já estar passando necessidade, ter que roubar, isso aí já foi uma manipulação que o sistema fez na vida dele para que ele chegasse a esse resultado. Então, o próprio sistema deforma as pessoas, destrói. O que é bom vai sendo corroído, destruído, definhado. Então ele diz, quando você estiver no computador, acesse um site chamado basefiasexistimage.de. E eu disse a ele, olha, o fato de passarmos por essas coisas estúpidas me chamava muita atenção quando eu estava lá pelos 16 anos desconstruindo. Automático, ninguém me ensinou, tudo isso fui fazendo sozinha, né? Já tinha antes desconstruído muitas coisas, mas aos 16 anos eu disse a mim mesma, não há mais ninguém que me convença que eu aprendo algo com essas experiências sem sentidos, com essas situações que aconteciam. Aí ele disse, eu já torci o tornozelo várias vezes do nada. E sobre eu ter falado dos meus 16 anos, ele disse, você foi desconstruindo bem rápido. Com 16 eu só queria saber de videogame e garotas. E eu dei um exemplo para ele. Sim, imagina, você está comendo, vai passar a mão no cabelo e enfia o dedo no olho e não sabe como foi. E que tal morder a língua do nada?
Às vezes eu penso se não são crianças, observadores retardados ou crianças, porque são ideias tão estúpidas que eles fazem com nossos avatares, né? Nos momentos que eles podem nos fazer de peteca, eles fazem coisas estúpidas às vezes. Parecem todos retardados, mas não é, essa é a natureza psicopata mesmo. Respondendo a ele, eu disse: sim, eu comecei desde cedo, só não sabia o que era. E quanto a ele só querer saber de videogame e garotas, eu disse: você estava adormecido, mas já era fixador. Ele respondeu: eu estava sofrendo a explosão de hormônios, não pensava direito. Poxa, ficamos praticamente retardados mesmos, por causa dos hormônios, né? E quanto ao site, ele disse: depois que acessar esse site, joga qualquer imagem lá fazendo upload. Ele vai te dar o código dela. Eu disse: eu digo eles porque, olha, se eu entrar num jogo desse tipo, eu nunca iria querer o mal para o meu avatar. Mas eles se divertem com tolices que não têm sentido. É porque nós não somos avatares deles. Eles estão brincando conosco porque nós não somos avatares deles, nós não somos presenças refletidas do original deles, porque eles também não são pessoas que têm o original. Mas a gente vai chegar a isso mais adiante na história dos nascidos e não nascidos. E ele continuou a me explicar a fazer. Olha, você joga no bloco de notas depois. Vira tipo uns códigos sem sentido que o HTML identifica que é uma imagem. E eu disse: eu já vi isso no meu blog. Eu posso escrever como HTML e como modo escrever. E ele disse: mas não joga fotos suas. Joga fotos de paisagem, sei lá, qualquer coisa. E eu mostrei para ele como fica no meu blog. Ele disse: Base 64 é um grupo de esquemas de codificação semelhantes para converter dados binários em um formato de texto ASC2. Base 64 é geralmente usado para transferir dados pela internet. O resultado da conversão de uma imagem para base 64 é apenas um conjunto de letras latinas, números e 2 caracteres. E ele disse: essa é a explicação que eu achei. E quanto ao do meu blog, ele disse: esses códigos eu consigo ver sentido, tem explicação do blog. Mas esses outros das fotos, ele não vê sentido. Então, gente, no blog, quando eu coloco para HTML, fica assim umas cores, diferente do trabalho dele, que aparece só... eu não vi cores no que ele me mandou. E respondendo a mim sobre o HTML do meu blog, ele disse: como deixa com cores, tamanho de fontes, espaços, etc. Agora, a imagem, transformar tudo em código, não vejo sentido. E eu disse para ele: mas mesmo assim, né? Antes eu nunca tinha ouvido falar de HTML lá atrás, quando começou a internet, sabe? Mas de repente eles falavam e os carinhas bambambam da informática logo estavam por dentro. E eu perguntei para ele: sim, e o código virar imagem? Você vê? Ou somente a imagem vira código? É o que eu quis dizer. Então, nós também temos que perguntar: quem que inventou este HTML? Porque o sistema, gente, ele sempre dá um rosto, um corpo para parecer que são seres humanos. E mesmo que dê esse rosto com carcaça humana, não significa que eles são as mesmas pessoas que nós somos. E aqui está o nome dele, não sei se vou falar direito, Tim Berners-Lee. Foi criada por Tim quando trabalhava no CERN, mais uma coisa mentirosa, Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, na Suíça. Lee também criou, na mesma época, olha, criam tudo essa gente, o protocolo HTTP e a World Wide Web, que é esse www, enquanto procurava uma solução para compartilhamento de arquivos no centro. Ele sempre tem uma justificativa para dizer que esse povo dele, né, inventa, cria, intui. Nossa, são umas pessoas especiais mesmo. E aqui respondendo também, quando que foi criado? Em 1990.
Aqui está o www, que foi ele que criou, inventou. Ai, gente maravilhosa. Realmente, esse povo do sistema pode tudo. Não, ele é da gente, é um povo da massa que descobriu isso. Engana você mesmo. Pode continuar. Ele disse: Não, para mim não tem sentido nenhum. Testa depois para você ver. E eu disse que eu iria e vou testar a qualquer hora, sim. O pessoal que é cheio de currículos, né? Os formados vão ver seu vídeo e vão falar, devem falar, mas vou achar justificativa, né? Da ciência, da tecnologia. Não, mas é a linguagem de máquina, é a linguagem dos computadores, não é pra gente entender mesmo, né? Infelizmente eles não questionam nada, né? Eu que sou programador, pra mim isso não tem sentido. E se você joga essa sopa de letras em outro site até, né? Que desconverte esse base 64 para uma imagem, ele vai te dar aquela imagem que você tinha subido em outro site. Tipo, como é possível identificar? Como é que ele sabe que a cor do céu é azul naquele monte de letra, né? Não tem, é meio mágico, né? Se for parar para pensar. Mas a explicação é essa aí que eu te passei, que eles passaram, né? ASCII, linguagem ASCII, não sei o que, né? Mas ninguém sabe como realmente funciona, né? Só a explicação e pronto, né? Então, é que eu consegui passar essa informação para as pessoas, da minha maneira, do meu jeito simples. Eu consegui colocar as pessoas a entender que isso é um tipo de magia, porque a gente vê que funciona, mas a gente realmente não sabe. Então, o que, que é isso? É só aceitar. Olha, é assim que funciona, você faz desse jeito, aqui é o aparelho que vai fazer isso funcionar. Você utiliza, funciona, tudo bem, parabéns, tá ótimo, tá funcionando. Ninguém questiona mais nada, sabe? Mas quando eu começo a falar para as mentes isso, talvez no início não pegam. Aí eu continuo repetindo e vou repetindo. Aí a mensagem vai me mandando outras informações que quando eu traduzo, quer dizer, não tem palavra, eu tenho que traduzir todas aquelas imagens e os sentimentos em palavras nossas. Então, algumas mentes, na segunda ou na terceira vez que ela for ouvir as minhas explicações, começa a pegar, sabe? Mas tem outras mentes que levam muito, muito mais tempo. Por isso que para alguns fica cansativo quando eu acabo repetindo em um vídeo ou outro, mas é necessário para aquelas mentes, e até para os que estão cansados, isso faz uma confirmação, a mente está com aquela informação já e vai afirmando mais, vai fazendo ela refletir se ela entendeu. É que alguns se fecham, não querem mais ouvir porque pensam, já sei de tudo. Mas se desse chance para ouvir de novo, aumenta ainda mais, amplia o entendimento, a compreensão e traz outras reflexões, outras matutações, entendeu? Infelizmente, esse mundo aqui é mais magia do que algo que a gente possa tocar e dizer isso aqui é a verdade. A tecnologia é assim, a parte falsa é essa da magia, né? A informação corre por esse fio e passa de país a país, de canal a canal. O que é isso, né? Aí a parte verdadeira é aquela que você faz uma roda, coloca dois paus, né? Ou, depois um triângulo de pau, coloca o outro pau no meio e gira essa roda com sua mão e traz água do poço. Isso é uma tecnologia. Você está vendo o que você está fazendo. É uma técnica que você pode testar. Agora te dá um computador, fala, isso aqui é uma tecnologia, tá? E isso aqui funciona por causa desse aparelho. A justificativa para isso funcionar é o aparelho. Eles querem trazer coisas aqui para o nosso mundo. Se eles colocassem eles mesmos, as pessoas iam desconfiar. E eles não querem esse contato. Então, eles inventaram a tecnologia, a parte falsa da tecnologia, para trazer esses poderes que roubaram da gente. Depois eles desfilam com o fruto do roubo, né? Ainda vende o furto que fizeram a gente, vendem para a gente. Para você ter de novo esse poder, nós temos aqui uma solução.
compre, né? Compre nossos aparelhos, que eles funcionam dessa maneira. Você pode até aprender, viu? Você pode aprender, você pode até montar um sozinho. É só comprar as peças já prontinhas e monta e vai funcionar. Não é incrível como eles permitem as pessoas ainda comprar as peças e montarem? Mas por que eles não ensinam as pessoas a fazer essas peças? Será que elas conseguiriam? Talvez eles iam fazer as peças já preparadas para as pessoas montarem. E se as pessoas criarem as peças, será que elas conseguiriam? Talvez eles iriam vender também ainda peças menores para montar essas peças do computador. Sempre eles dariam um jeito de colocar as coisas deles ali. Agora, se falar assim, não, você pode construir essa peça com barro ou com madeira, aí sim, né? A gente pode ver e sentir, mas essa coisa de fazer na fábrica, nas indústrias, toma cuidado. Tem coisa deles aí. E ele disse: verdade, ninguém consegue fazer um processador do zero. Placa de vídeo, placa-mãe, sempre são empresas. E aí montamos como quebra-cabeças, tudo já construído. E eu disse: sim, e quando eu vi uma placa-mãe a primeira vez, eu dei risada. Sabe por quê? Me lembrei daquele monumento Stonehenge. Monumento Stonehenge, ou em português, Stonehenge. Eu já conversei sobre esse monumento com vocês, esse monte de pedras, e eles fizeram aquelas historinhas que atraem muito turista, etc. E eu disse: como será na fábrica a montagem dessas peças, né? Como são fabricados um monte de metal com mais poder do que nossas mentes? Quando eu vi a placa-mãe, me lembrei de ruínas antigas também e desse monumento Stonehenge, a distribuição das pedras, sabe? Uma palhaçada com a gente. Eu já expliquei para vocês sobre esse ponto turístico. Estão dando risada da gente. Mas se você olhar de cima, e a placa-mãe também de cima, você tem uma ideia das coisas que eles jogaram ali, deve ter um simbolismo para eles. Se vocês olharem de cima, parece aquelas placas, parece cidades, ou um monte de coisinha ali, sabe? Salpicada e tudo piquititica. Quando eu era nova, tínhamos que montar algumas coisas na escola. E os meninos tinham aquelas placas de soldar. Então, acho que é o metal que colocava lá e saía assim meio derretido. E às vezes ficavam uns pingos assim, né? E me lembrava também essas placas. Eu falei, nossa, parece aquele rest metal derretido, depois fica duro, né? Que saía e ficava aqueles pingos ali, aqueles cotoquinhos. Dessa maneira, gente. E ele respondendo para mim sobre a placa-mãe, ele disse: já vi imagens que lembram dos prédios e carros. Olha as placas como são. Não parece alguma coisa de cidade, de prédios, a parte de cima de prédios, ou mesmo o desenho de uma cidade, ou ruínas. Se vocês olhar de cima, não dessa maneira, mas de cima, ruínas, altos e baixos, ponto, cotoco, espaço, separação, parece também essas placas. E sobre isso ele diz: é estranho mesmo. Eu disse: parece uma cidade com os cotoquinhos distribuídos, formando uma cidade. Eu achei algumas fotos mostrando como eles montam. Essa foto é ótima. Eu não consigo entrar na minha cabeça que são essas coisas aqui que têm mais poder do que nosso cérebro. Não entra. Se entrar na cabeça de vocês, ótimo, porque na minha não. Até mesmo rádio, telefone. Acho que eu já comentei isso em vídeos com vocês. Pegar um telefone e ouvir a voz da pessoa do outro lado. Gente, isso é a parte mágica da tecnologia, que eles não querem que a gente saiba como é feito de verdade, como as coisas aqui acontecem. O fato de funcionar do jeito que eles falam para a gente não é garantia de que a coisa funciona desse jeito de verdade. Aí ele disse: a memória RAM também. E eu disse: olha se não parece uma cidade olhando de cima, ou ruínas de cidades futurísticas abandonadas. Nessa foto aqui, ó. Quando eu digo a vocês, olhem de cima, é porque a minha mente tem capacidade de me colocar para ver tudo de cima. Não sei se vocês têm praticado isso, mas eu consigo ir para cima, para baixo, do lado. Dá uma olhadinha aqui na foto pequena, não parece que são os prédios?
E eu li para ele alguma coisa que eu peguei do Google. Primeiramente, uma placa precisa ter uma base sólida onde serão adicionados os demais itens. Essa etapa, toda realizada por máquinas, exige múltiplas fibras de vidro, as quais serão agrupadas para formar uma folha resistente desse material. Uma vez feito isso, resina epóxi, um plástico, é aplicado sobre o material, e isso foi falado em 15 de maio de 2012. E ele disse, parece genérico, tem algo mais? Depois eu achei mostrando como se fabrica. Veja como é feita uma placa-mãe, direto da fábrica da Gigabyte em Taiwan. Bom, aqui está a fábrica. Eu recomendo vocês abrirem o vídeo, que eu não vou mostrar para não ficar muito grande. Tem 5 minutos ou quase 6 minutos. E decidam o que vocês acham. E meu amigo disse, e o processador, será que eles têm? Aí depois já achamos. Como são produzidos os processadores? Entenda como é criado o componente que é considerado como a peça mais inteligente e fundamental de qualquer eletrônico com capacidade computacional. E aqui disse, como são produzidos os processadores? Você já se perguntou como são produzidos os processadores? Ah, já sim! Esses componentes existentes em PCs, notebooks, smartphones e tablets podem ser considerados o coração de uma máquina, mas a criação dessas peças não é uma tarefa simples e envolve uma série de tecnologias complexas. Para que você possa compreender como eles surgem e se tornam o dispositivo que conhecemos, será preciso mergulhar um pouco nas linhas de produção e entender alguns processos complicados. Neste artigo, vamos tentar simplificar ao máximo esse processo de criação para que você possa compreender como eles são feitos. Criando um processador. O primeiro passo é a criação de um projeto avançado de circuito. A produção em si começa utilizando uma matéria-prima que talvez você não associe a esse componente, a areia, e é a partir da transformação dela em um processo de derretimento que se obtém o silício. Depois de extraído, ele é purificado e transformado em um grande bloco. O grande bloco depois dá origem a uma série de discos. Pense, por exemplo, nos discos de vinil. Os discos de silício têm o mesmo formato depois de cortados. O processo de corte, no entanto, não é tão simples assim. Esse procedimento é feito em ambientes completamente esterilizados para que nenhuma impureza penetre nos discos. Olha, gente, essa coisa também de disco de vinil, disco CD, também é a parte mágica. Como pode nossas vozes ficarem presas naquilo ali? Ah, claro, eu sei, eu não sou tão ignorante assim com as coisas de sistema, eu sou burrinha, mas não tanto, eu sei que tem a justificativa, as explicações e as tais provas, mas não entra na minha cabeça, não dá. Há alguma coisa que não estamos vendo, nos é proibido, estamos limitados demais e os caras estão rachando o bico da gente, nos aprisionando no que eles falam sempre, sempre. E depois tem as demais explicações aqui, tudo para atolar a nossa mente, obterem nossa aceitação. Pois o negócio vai funcionar. Se eles estão falando desse aparelho aqui, vai fazer funcionar, vai fazer. Mas isso não é garantia que estão nos falando a verdade. É a mesma coisa quando os pais mostram alguma coisa para a criança vai brincar com aquilo, mas ela não tem a explicação de como aquilo funciona. Simplesmente aceitou o brinquedo, ele está funcionando, o bebê está quieto, fica lá brincando. Mas ele sabe como funciona de verdade? Não. E quando tiver 8 anos e perguntar, os pais vão dar uma explicação mais fácil para eles. Somente para que ele não fique preocupado como é feito as coisas. O importante é só de se divertir, curtir, usufruir, se precisar usar, quando não precisar não usar, dessa maneira. Eu li acima para vocês que algumas peças são feitas por máquinas, robôs. E eu disse, o fato deles construírem com robôs, que tem que tomar cuidado com as peças,
confirma mais ainda o show, o teatro que eles montam para dificultar a gente de contestar a veracidade. É o mesmo de um pai falar para o filho: não saia de casa nunca, porque lá fora tem um gigante que vai te engolir, e o filho ficar com medo e permanecer em casa aceitando. E ele disse: são coisas que só eles têm acesso para a montagem. E eu disse: exato, quanto mais eu assisto vídeos e leio explicações, mais a certeza de que tudo é da parte da magia se confirma para mim. Nada que mostrem nos mostram de fato como é feito. Então, como poderia ser aceito na minha cabeça que esse amontoado de cotoco de metais, vidros e sei lá mais qual material que eles colocam para dar valor pode ter mais poder do que a minha mente, mais poder do que a função do meu cérebro? Eu nem sei direito o que é o meu cérebro também. Então, como é que eu vou dar total crédito para as outras coisas que eles dizem? Tudo são eles que dizem, né? Do meu cérebro são eles que dizem, do computador são eles que dizem. A gente não sabe de nada, só fica aceitando, aceitando, aceitando. Ele tinha perguntado sobre o processador, eu mostrei para vocês o site. E eu também li que estava aquela parte criando um processador. Então, aqui embaixo eu respondi a mim mesma. Eles fazem boa promoção e usam palavras de impacto para explicar as suas coisas. Tudo, às vezes eles misturam as palavras difíceis com um jeito fácil. Tipo, eu explico todas as coisas para vocês para facilitar a compreensão das pessoas deixadas para trás, não tão embaixo, deixado para trás, no meio, mas que precisam utilizar todas as suas ferramentas de manipulação, de aceitação. Imagina as pessoas testando anos e anos para descobrir que usar silício, ou imagina elas pensando em inventar. Quanto tempo elas levaram, né, para inventar? Claro que não levam tempo nenhum, porque são pessoas do sistema. E como seria vir a ideia a elas de misturar todos esses componentes, todas essas coisas? Ah, tá, eu sei. Ideias, sorte e muito mais faz parte da magia. Eles podem também te dar uma magia que se chama vocação, talento. Assim também podem dar ideias. E as pessoas deles só fingem que receberam ideias. Elas são apenas rosto e corpo para apresentarem as ideias, as construções, coisas, historinhas, etc. Tudo nosso algoz. E eles dizem: esse aqui é o fulano de tal que descobriu isso. Esse é o ciclano que intuiu isso. Nossa, eu tô cansada desse mundo de loroteiros fingidos, enganadores baratos. Continuando. É após o corte que os discos recebem uma camada de um líquido fotorresistente. Graças a ele, é possível depois utilizar a luz ultravioleta para gravar o desenho dos circuitos sobre a superfície do disco. Olha só quanta coisa magnífica para dar poder a coisas que não têm poder nenhum. Não tem poder, mas a coisa está funcionando e daí? A gente tem órgãos limitados. Nós não estamos vendo, mesmo quando mostram para a gente, fazendo uma mágica nas mãos humana, você pode ser enganado. Agora imagina quando seus olhos são limitados e não consegue ver tudo. Então, há outras explicações. Se você tivesse total poder dos seus órgãos, então eu diria, é isso, nós estamos vendo, mas nós não estamos vendo porcaria nenhuma. Nós não estamos vendo nada. Nós estamos aceitando ver o que eles dizem que é e como funciona. Somente isso. E o meu amigo disse: é estranho, é tudo bem complexo. Além de precisar de muitos recursos para ser feito, acaba que só as indústrias deles conseguem fazer. E eu disse: sim, e é para vender mesmo. É parte da roda de consumo e enganação. Tudo que eles fazem aqui, o objetivo é para vender, para nos manter ocupados, tendo que gastar nosso dinheiro, ou para nos manipular, controlar, comandar, não tem outras coisas. Então,
Eu havia postado 2 dias atrás este filme chamado Clonar o Tyrone. Uma seguidora querida me passou esse filme. Quem quiser ir assistindo, faça. Eu já coloquei na minha lista de 300 filmes e séries para assistir e analisar. Ela disse que o filme é muito interessante, cheio de dicas, controle mental pela música, alimentos e produtos de beleza. Obrigada, foi a Marili que me passou. E foi ótimo. Então, esse meu amigo assistiu primeiro do que eu. E ele disse: Ei, aquele filme dos negros é interessante mesmo. E estou assistindo agora. Cara, muito interessante, viu? Na história é um traficante, uma prostituta e um. Esqueci o nome, eu acho que é Michê, não? Não, Cafetão. Um cafetão. Esses três eles descobrem que tem essa conspiração, né? Que eles conseguem entrar no subsolo e ver que tudo que eles consomem, as comidas, a música, tudo é feito para influenciar a cabeça das pessoas, né? A mente deles. E aí eles descobrem os clones, né? Só que os clones são certos tipos de pessoas, certos tipos de pessoas como eles, né? Fora o mendigo também que eu vi lá, né? Não são todos os clones, né? E aí mais tarde, esse traficante, ele pergunta pro cara, então, para que sentido vocês fazem isso, né? Vocês fazem clones de nosso tipo de gente para que esse lugar continue ferrado, né? Muito interessante isso. E ele disse: Lembra um pouco Westworld. Eu disse: Sim, foi a Marili que me passou. Vou assistir, pegar as mensagens. Olha, que é um filme velho, não é? Mas eu não sabia de quando que era o filme. E conversando com ele ontem sobre o filme, eu disse: no filme Cabin Wood, eu escrevi Wood, eles também colocaram produtos na tinta de cabelo. Eu já contei a vocês sobre esse filme. E teve um outro filme com o ator do Capitão América, eu acho. Não, foi do Thor. Neste filme, ele controlava as pessoas para brigarem, amarem, se matarem, aprisionava elas, mentindo que era para algo bom. E depois as testava. Às vezes fazia até homem beijar e transar com outro homem. O filme que eu comentei a vocês, que também tem sobre produtos na tinta de cabelo, é esse aqui, The Cabin in the Woods. A cabana na floresta, mais ou menos isso. Em Spiderhead, ator de Thor injeta drogas do sexo e da dor em prisioneiros. Eu não sei se vocês assistiram, mas eu comentei no meu Facebook. Eu também fiz um vídeo sobre este filme. Não tenho certeza se eu publiquei. Como eu ainda não acabei de assistir o filme todo, vou deixar para uma próxima vez que nós vamos comentar e vocês vão saber por que eu não gostei muito deste filme. O que será que eu vi que não me agradou? Mas o que eu não gostei não foi do tema, o tema está ok. Eu fico por aqui, fiquem todos bem, até o próximo. Yet ti, Wahrheit.